Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor.
aleluia, aleluia. Mas antes de darmos início, eu queria convidar todos vocês que estão aqui, curvar a cabeça, erguer as suas mãos em direção aos noivos, vamos estar orando, abençoando esse momento. Pai, nós te bendizemos, Deus, porque Tu és Deus e Senhor sobre tudo, sobre todos. Todas as coisas estão sobre Teu governo, Pai. A Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas. E esse tempo é estabelecido por Ti. Nós te agradecemos porque chegou o tempo de abençoarmos a vida do Fernando, a vida da Juliana, sobre a Tua bênção, sobre a Tua palavra. Estamos aqui reunidos com testemunhas, Pai, crendo que vem um tempo novo sobre eles, um tempo novo sobre esta família. Conduz tudo, Pai, sobre a Tua mão, sobre a Tua paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais tranquilo, Fernando? Estava um pouco apreensivo ali, com o casal querido que nós temos acompanhado em tempo, tanto eu como o pastor Fernando, na sequência estará também abençoando a vida de vocês. Um momento importante, um momento em que oficializamos, segundo a vontade de Deus, a bênção de Deus sobre o casamento. O casamento, ele é propósito de Deus. A Bíblia deixa bem claro, quando Jesus ele reafirma o que já havia se colocado antes nas Escrituras, que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe, ele vai instruir a sua mulher. E diz que serão dois, uma só carne. É interessante isso, os dois vão se tornar uma só carne, porque não são mais os interesses de Fernando, os interesses da Juliana, os problemas do Fernando, os problemas da Juliana, não, agora os dois são uma só carne. Os dois vão compartilhar de todos os momentos juntos, de todos os desafios, de todas as alegrias, mas também sabendo que isso não vai ser conduzido de uma forma sozinho. Há um Deus que ama vocês, há um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do céu. Por isso a palavra de Deus também nos deixa isso bem claro, então fala em Eclesiastes, capítulo 12, que diz o seguinte, que o bordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Todos nós conhecemos o que é aquela trança de 3, né? As cordas que são trançadas em 3 formas, ela fica mais resistente. Quando a Bíblia se refere ao cordão de 3 dobras, ela está falando que não é mais apenas o homem e a mulher, mas Cristo ele vai estar no meio da família. E que vocês tenham essa consciência e esse entendimento que se Jesus estiver sempre no centro do casamento de vocês, no centro da família de vocês, não será qualquer desafio que vai fazer uma ruptura. Amém? Vocês já têm uma vida, uma caminhada juntos, né? 13 anos, 4 filhos, parece que está tudo quinto. Não, tô brincando. Mas já tem 4 filhos, já tem uma caminhada, mas vocês tomaram uma decisão. Uma decisão importante diante dessas testemunhas e diante de Deus, de oficializar isso na presença de pessoas, mas principalmente na presença daquele Deus que tudo conhece e que tudo pode. Para muitos isso pode parecer um ato sem muita importância. A modernidade diz que quando se unem já tem uma vida conjugal estável, até perante a lei isso é reconhecido. Mas quando nós temos a bênção de Deus, quando nós temos esse cordão, esse terceiro que se une ao casamento, as coisas elas são diferentes. Porque na vida nós enfrentamos desafios. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma comparação em uma das suas parábolas eram formas em que Jesus ele trazia a palavra de Deus de um modo prático. E ele chega a dizer que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica.
E aí Jesus então se envolve essa palavra dizendo que esse homem edificou a sua casa sobre a rocha, rema chuva, os ventos encheram os rios, foram contra essa casa e ela permaneceu intacta, ela permaneceu inabalável. Então Jesus ele traz um contraponto dizendo que também um homem que ouve as suas palavras e não a pratica, ele é considerado um homem imprudente. E esse homem prudente é como aquele que edifica a sua casa sobre areia, e vendo a chuva, vendo os rios se encherem, o vento que sopra vem contra essa casa, e a Bíblia diz que é grande a sua dor. Eu acho isso muito interessante, porque nós podemos ver que Jesus ele usa o exemplo dos desafios exatamente iguais para aquele que ouviu a palavra, praticou e edificou a casa sobre a rocha. Da mesma forma, para aquele que foi imprudente de vocês, aquele que ouviu a instrução bíblica e não colocou em prática e edificou a casa sobre ele. Ou seja, os desafios da vida, eles surgem para ambos, para o prudente e para o prudente. Nós vivemos num mundo que tem seus desafios. Nós não estamos dizendo que agora, a partir do momento que nós, como pastores, igreja, abençoarmos aqui os vencedos, vocês não verão mais desafios pela frente, pelo contrário, eles vão surgir. Agora, a grande diferença é como vocês vão edificar a casa de vocês, como vocês vão edificar a família de vocês. Ela será sobre a rocha, do qual a Bíblia diz que essa rocha é Cristo, ou ela será edificada sobre a areia. Porque os desafios eles vão surgir. Nós temos a certeza de que se essa casa for edificada sobre a rocha, se vocês colocarem em prática a palavra de Deus, quando os desafios aparecerem, não vai cair a casa, ela será inabalável. Amém? O que me fascina na palavra de Deus é que Jesus, ao declarar essa construção, essa edificação, em nenhum momento ele cita como um remendo ou como uma reforma. Eu creio que todos nós aqui já passamos por uma reforma. Alguns dizem que é algo horrível, quando mais fecha, mais aparece. Não, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova pessoa, com as coisas velhas ficam para trás e tudo se casou. Então, Deus tem tempo novo para vocês, uma edificação nova. Se talvez no passado alguns desafios chegaram a vencer você, saibam em Cristo Jesus. É uma nova forma, é um novo tempo, e em Cristo Jesus vocês são mais do que coisas. Eu quero na sequência já passar, o pastor Fernando Silva, ele vai estar dando continuidade a esse momento. Inclusive vai estar orando por vocês, abençoando as alianças. A aliança é algo interessante, ela é um ciclo. Ou seja, ela não tem início e não tem fim. Que assim seja o casamento de vocês. Se inicia hoje, em outro momento. Mas esse momento, ele não faz sofrer até que a palavra se trabalhe. Amém? Vamos dar uma super mão. Eu descanso em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Para mim, um pastor, um conselheiro, como amigo, é uma alegria estar aqui diante de vocês. Talvez de muitos anos de amizade, de muitos anos de aconselhamentos, poucas pessoas imaginariam um dia de momento e você que momento que você arrasa. Mas nós somos livres de falar e é isso. Um pregador de mulher. Nós corremos sempre atrás daquela alguém, daquela que sempre acreditamos que o poder de Deus é suficiente para transformar toda e qualquer ciência. E grande Deus, e o caminho de hoje, esse ministério de assim,
As muitas águas não poderiam apagar o rosto. Nem Deus afogava. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para melhorar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Hoje nós estamos diante de algo muito precioso. O amor que foi provado, o amor que enfrentou muitos ventos locais, e para vocês que não estão vendo isso aqui, eles estão sorrindo para mim, confirmando aquilo que eu estou dizendo aqui. Enfrentou situações completamente adversas, noites de choro, dias de certezas, mas o amor que permaneceu. Isso torna esse momento ainda mais precioso e sagrado quando se observa o casal, como o Luiz Fernando e como a Juliana. Nós vamos entender que o verdadeiro amor ele não é medido por um sentimento e não é medido pelos dias de sol, mas por todas as vezes em que as tempestades elas foram enfrentadas e este amor ele permaneceu. Eu tenho certeza que o coração de vocês nessa noite, nesse momento, vocês estão concordando com cada palavra daquilo que eu estou dizendo. É interessante porque a palavra de Deus ela diz: as muitas águas não poderiam apagar o amor. Muito vezes os filmes afogados significa que quando tudo parece vir arrastar o amor do casal, quando tudo parece que quer apagar aquilo que Deus ele quer colocar. Quando se coloca a verdadeira fé diante de Deus que é vivo, poderoso e que tudo pode fazer, este amor ele permanece. E essas águas todas, esses ventos, todas essas dificuldades, não podem apagar aquilo que um dia Deus colocou no coração de vocês. E de uma forma onde vocês tomam uma decisão de permanecer. O Senhor ele vem, trabalha o coração de vocês, e a sua alegria é completa quando ele vê uma decisão corajosa da parte de vocês, racional, medida assim por sentimentos, emoções, mas numa visão querido que o Deus que transformou a vida de vocês, ele é poderoso e ele vai acompanhar vocês todos os dias da vida de vocês. O casamento de vocês é mais que uma testemunha de que a graça de Deus é suficiente para se enfrentar por todas as coisas. Quantas foram as noites em que nós conversávamos até altas horas da noite? Algumas vezes, talvez entrando na madrugada dentro. E para alguns aquilo poderia parecer comum. Passou anos diferentes nos momentos mais difíceis, e Luiz Fernando acompanhando, estando com ele naquele hospital, orando, intercedendo, colocando a vida dele em oração para que algo pior não acontecesse. E não somente não aconteceu, quando o Senhor ele foi bom contigo, Fernando. Foi bom contigo, Juliana. Vocês uniram a fé de vocês, o amor, e tomaram a decisão de permanecer. E é por isso que todos que estão aqui numa noite como essa, na verdade, podem presenciar um momento tão poderoso e tão bondoso como esse. Um momento onde talvez muitas ocasiões poderiam ser ditas. Mas o que nos resta é até aqui o Senhor ajudou vocês. Até que o Senhor ele ajudou vocês e Ele quer sustentar todos aqueles que estão aqui presentes numa noite como essa. Talvez enfrentando alguns desafios, algumas situações adversas, algumas dificuldades que também possam oferecer, humanamente falando, impossível de transpor. Mas se assim como vocês crerem e confiarem, vocês todos que estão aqui nessa tarde, crerem e confiarem que o Senhor é bom, que Ele é sábio, que Ele derrama de amor e de sabedoria, certamente a vida de vocês, o casamento de vocês,
a relação de vocês, a união, ela também pode ser completamente transformada. Vocês aprenderam nesses últimos anos, eu tenho certeza disso, que o amor ele não é simplesmente um sentir, não é simplesmente uma emoção. E a própria ciência ela prova que a paixão ela dura 2 anos. E depois o que passa disso é aquilo que vai realmente ficar. E quando se toma uma decisão como essa de vocês tomaram, de permanecer, vai se entender que precisa muito mais do que simplesmente uma paixão, uma noite talvez mais interessante, mas a sabedoria da parte que vem do Espírito Santo de Deus, dando a vocês entendimento, fazendo com que vocês permaneçam, fazendo com que o medo ele saia, com que as questões do passado, todas elas sejam deixadas para trás. E assim como Deus ele foi poderoso para transformar a vida de vocês e arrancar vocês de um mundo onde vocês todos viviam, assim como todos nós que nos voltamos para Cristo, vocês têm o entendimento que todo este medo, que todo esse horror, que todas as incertezas elas são lançadas fora num momento como esse. E quando a incerteza e o medo é lançado fora, certamente o Espírito de Deus ele vem e ele habita no coração de vocês. E é ele que vai testificar que o próprio Deus está presente e que independente das situações que vocês passem, ele será socorro bem presente na vida e na casa de vocês. Hoje ao trocarem de sorte, vocês não estão dizendo apenas sim ou ovo, mas sim ao propósito de Deus. O propósito maior de Deus que é unir as pessoas, que é aproximar pessoas que se tornam amigas, que entendem que desafios eles existem, que entendem que vão encontrar dificuldades um no outro, temperamentos, relacionamentos, um rostinho quando acorda mais feliz, o outro talvez um pouco, mas não muito afim assim de acordar naquele momento. Mas quando todas essas coisas acontecerem e passarem, vocês vão lembrar daquele que teve o propósito de unir a vida de vocês. Para que não somente vocês sejam felizes, a Lavinha, a Lorena, a Rubinda e o Luiz Davi, eles encontrem em vocês também esse reflexo de uma vida que foi transformada. Para que eles também queiram viver este momento, essa vida de transformação, e assim como nós um dia conversamos e dissemos, que a vida deles seja completamente da vida como vocês conheceram um dia. Porque certamente eles vendo esse espelho de um Deus que reflete seu amor através da vida de vocês, eles não enfrentam as dificuldades que vocês enfrentaram. E o caminho deles seja muito mais assaltado com os familiares, todos eles bem organizados, para que quando eles vierem no caminho e eles talvez tropeçarem, eles encontrem esse apoio em você. Eles encontrem essa roupa do futuro. Mas em relação vai de vocês permanecendo fiéis um ao outro e principalmente fiéis a Deus. O amor de vocês, ele certamente ele se torna a decisão de nós termos o amor puro, um amor que como ouro ele foi provado no fogo e muito bem provado. Mas Deus ele foi bondoso, ele foi misericordioso e ele anunciou todas as coisas para que vocês chegassem aqui uma noite com essa. E com essa ideia de vocês estão tendo neste momento vivendo os familiares, todos aqueles que são presentes e amigos, façam escutar de mim e Deus seja para vocês. Cada dificuldade que foi passada se transforma em elementos de sabedoria. Se vocês estão somente buscarem em Deus a sabedoria que Ele não,
Certamente você vai encontrar as dificuldades e enfrentar elas com muito mais facilidade. E há uma sabedoria que vem do próprio Deus. E há uma sabedoria que vai fortalecer o coração de vocês. É o momento de vocês tomarem conta e a forma que vocês vão tratar os filhos de vocês. Não somente os filhos, mas todos aqueles que estão próximos, que se servem, os parentes, os vizinhos. A congregação. Todos nós começamos a desfrutar de algo que outrora talvez não fosse possível. Mas quando esse amor é colocado debaixo de uma sabedoria, certamente todas essas coisas elas são impregnadas pelo amor. Como o Paulo passou antes, um olhão de 3 horas, que ele inclusive vai ao lado, passamos com ela, deu para mim, para minha esposa, nosso casamento. E também a irmã nesse mesmo do que antes nós estamos meditando com vocês nessa noite, para que daqui para frente a casa de vocês se encontrar de gratidão a nossos Deus. Nós não receberemos honra, nós pastores receberemos honra, mas nós receberemos de vocês a gratidão de vocês de todas as coisas. Prazer a Deus. Aí, ela chamava para mim uma alegria extrema. E eu sei lá que vinha entrando, quando que vinha entrando também. Porque nós sabemos da angústias. Nós sabemos da angústias. E nós sabemos que não tem ninguém. Isso é apenas um início de algo. Deus tem muito mais para fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Para que assim como vocês acompanham, eu me pastorando, as nossas pregações, para que vocês sejam um canal de bênção nas mãos de Deus. E para que assim como um dia vocês foram confiados, vocês também serem usados por Deus para abençoar a vida de muitos outros casais. Esse é o propósito de Deus para a vida de vocês. Nada disso aqui é boa, nada disso aqui é por acaso. Existe um propósito muito lindo. Eu preciso aqui essas águas do rio em volta de vocês. Essa é a emoção. Não é um sentimento, não é um momento, mas é um momento de gratidão. E essa gratidão, como ela está na casa de vocês, lá mesmo será honrada. Amém? Isso. Podemos dizer isso. É um momento onde existe uma formalidade, mas também é um momento onde nós nos alegramos e algo acontece no momento esse, no momento esse. E por isso agora eu quero convidar vocês a cidade do Monte Palavras do Bem, onde vocês vão falar algumas coisas um ao outro e que este momento ele seja um momento onde a nacionalidade de Deus fala isso sobre vocês. E vocês sabem exatamente aquilo que vocês vão estar falando, amém? Não com a pérola da comunidade, mas como algo que vem no coração de vocês. Para que daí se graças a Deus, irá deixar todos aqueles e ajudar e abençoar a vida de vocês. Amém? Quero que eu vou considerar a igreja um pai outro, então. E nós vamos começar com o Luiz. Eu vou fazer o telefone e ele vai ser as palavras comigo, amém? Eu, Luiz, essa aliança será entre o time, quando ele é exteriorizado, na alegria e na disciplina, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez, toda confusão na minha até que a morte. Você emociona. Eu, Juliana. E aí, Xavier?
com essa aliança. Selo de aliança contigo, prometendo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na escassez, todos os dias da minha vida, até que a morte, e somente a morte, nos separe. Eu tenho um gigó que Luiz, ele é herança, vai passar para direto. Eu queria convidar para o grupo, seria também muito você para cá. Para que nós pudéssemos aperfeiçoar essa deles. Mas não tem disso. Nós deixamos as crianças, nós compartilhamos para ele esse momento é para dentro daqui. Estamos lá, chegamos nesse momento, muito aqui, e muito já o Pai agora, Senhor, do Pai, a criança, essa aliança com o Egito, difícil, ela tinha uma aliança eterna, uma aliança para a vida. A mesma aliança que ele fez conosco, Senhor, eles possam ter um para que o teu nome, e somente o teu nome, seja glorificado. Amém? Então, Luiz, por favor. Beija a mão dela, beija a mão dela. Beija a mão dela. Que momento que fala no meu amigo. Vocês também. Vocês que trocas. A ligar com eu, certo? Então, pega o estilo. Então, tem a nossa volta olhando. E assista aí também a agregação da nossa. Continua. Olha lá, olha pra. Hoje, eu cheguei nas sessões semanas, eu quero afirmar a essa renovação. Hoje sou, depois de 2 anos de vidas, de vícios e anjos, para que eu chegue para tocar a ciência da vida. Então, no meu me aparecer, foi presente eu no mundo. Não conseguimos lá, chego vendo os chaves plano, cuidando e orando com jeito, como um dia, sabe do pai. Com Deus, no céu, sempre o Senhor vai me fazer mais um.
Quero convidar vocês. Posso ser ajoelhar? Convidar sobre esse desenho ali. Nossa, convidar de verdade é. Para que assim vocês estenderem as mãos de vocês para cá. Posso ajoelhar? Nós possamos abençoar a vida deles como casal e no cumprimento daquilo que Deus quer fazer ainda mais na vida deles. Pelo tuas mãos, faz uma vez. Pai, nós te agradecemos por esse momento de o casamento, ele foi instituído por ti. E nós te louvamos, Senhor, porque temos presenciado tudo que tu tens feito na vida deste casal, do Luiz Fernando, da Ciana, dos seus filhos, dessa família. Crendo, Deus, no que diz a tua palavra, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor haja condução. E nós declaramos, Pai, as tuas bênçãos sobre eles. Como ministro de Evangelho, Senhor, nós declaramos o tempo novo, aonde verdadeiramente os planos velhos se compraram, o teu novo venha, Senhor, sobre essa casa. Tempos de alegria, Senhor. Mas também sabemos, Senhor, que para esse tempo que chegasse bem, primeiramente com a cura. E nós te louvamos, Senhor, em todas as coisas como saradas, pelo poder e por gestos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como igreja, nós abençoamos, Pai, que até a morte você faça, para a glória de Deus. Amém? Amém. Os noivos, eles vão se conduzir, mas sobre as cadeiras, saindo ali com pedras. Então, queria convidar de repente vocês para saírem na frente, decepcionar o noivo da saída com essas pedras. Pode ser? Vocês podem se unir. O motivo vai ter que ser aqui dentro. Porque tá chovendo. Porque seria jogado lá na rua, mas obviamente vocês estão percebendo aí, está chovendo. Então nós vamos acender essas luzes agora aqui do salão. E a Juliana vai jogar o buquê nessa direção aqui, ó. Então todos aqueles que quiserem pegar o buquê, fiquem deste lado. E a Juliana vai jogar o buquê aqui nessa direção. Cuidem para não se machucar, é claro. Não entre em desespero. Não entre em desespero, porque Deus vai abençoar a vida de todos. Amém? Vocês não esqueceram de nada? Eu acho que faltou um beijo, né?